Mateus, capítulo 3. E o versículo 11. Disse João, eu os batizo com água para arrependimento. Então, quando alguém é batizado nas águas, está declarando que morreu para o mundo e que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Amém. O batismo de Jesus é de fogo. O fogo é um elemento que representa poder, representa vida, intensidade. O fogo representa ânimo. Enquanto uns estão dormindo, desanimados, quem está incendiado está vivo. Amém. Enquanto uns estão parando na caminhada, quem está incendiado continua adiante, avante. Aleluia. Dependemos do fogo. Quando o Senhor veio, Ele veio para nos proporcionar esse privilégio de sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que nós precisamos entender primeiro é o que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. O segundo, precisamos entender por que o fogo se apaga. Porque o fogo nunca deveria se apagar. Nunca. Mas acontece que ele se apaga às vezes. Às vezes acontece que essa chama diminui sua intensidade, seu vigor, o brilho. E o Espírito Santo de Deus é aquele que é responsável por nos incendiar. O Senhor prometeu muito. Ele disse que nos incendiaria, nos encheria, nos batizaria com o seu Espírito. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é um revestimento de poder. Quando você recebe revestimento de poder, você recebe a autoridade no mundo espiritual. Por isso que nós não podemos ter qualquer chama. Nós precisamos estar revestidos de fogo. Precisamos estar ungidos com fogo. Precisamos estar cheios do fogo. Cheios da sua glória. Amém. Não podemos nos contentar com qualquer tipo de fogo. É maravilhoso quando Deus nos ensina que temos que viver um incêndio espiritual. No mundo natural, o incêndio não é bom. Mas eu quero usá-lo como exemplo. Quando se dá um incêndio,
ninguém nada pode resistir. A maioria das pessoas, quando se deparam diante de um incêndio, elas se veem diante de um grande perigo. Porque o incêndio é verdadeiramente uma ação do fogo e é intenso, é vigoroso. No mundo natural é destrutivo. Por onde passa, a ruína destrói, consome. No mundo espiritual, o fogo é bom. Posso ouvir um amém? Amém. No mundo espiritual, o fogo é necessário. Quando alguém é incendiado, significa ausência de frieza espiritual. Alguém incendiado nunca mais será religioso. A religião não comporta um genuíno avivamento. Quando João disse que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós precisamos conhecer esse batismo e precisamos abrir o coração para esse batismo. Precisamos saber o que é esse batismo. Olhando para a palavra, em Lucas capítulo 24, versículo 49, vamos abrir a Bíblia ou ler aqui o texto. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, a Bíblia diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Diga comigo: batismo de fogo é revestimento do alto. Então, quando o Senhor Jesus estava ensinando sobre batismo do fogo, Ele estava falando sobre esse revestimento que vem do alto. Tem que cair sobre você. Digam comigo: tem que cair sobre mim. Isso mesmo. Tem que cair sobre você. O batismo de fogo, ele cai sobre todos os que o anelam. A Bíblia mostra que a igreja primitiva, ela anelou o batismo de fogo. Jesus lhes ensinou sobre essa necessidade, porque Ele iria para a eternidade com o Pai. E Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus disse: e eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Existe um batismo de fogo que a igreja precisa anelar. Esse batismo de fogo é o batismo que Jesus disse que nos daria. Esse batismo de fogo, Jesus sabe que é necessário. Esse batismo de fogo, Jesus sabia que a igreja iria precisar para cumprir o seu propósito, cumprir o propósito para o qual foi chamado. Ele prometeu. Esse batismo de fogo não é para se perder, ele está disponível. E a qualquer momento, qualquer pessoa pode ser incendiada. A qualquer momento nós podemos viver batismo de fogo. Aleluia! Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o que é esse batismo: mas recebereis ao descer sobre vós quem?
Diga: recebo o poder. Mais forte, pois eu estou falando baixo que o microfone está na altura muito boa. Digam comigo: receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Em Atos 1, versículo 4, vamos ver o que diz a palavra. Atos, capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ou seja, Jesus e os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Batismo com fogo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo é o que incendeia uma vida. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, em novembro de 1993, eu me converti num bom momento da igreja. Uma igreja que tinha uma vigília com 300 pessoas. Uma igreja que tinha jejuns, busca de Deus. Uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade para trabalhar. Então, desde muito cedo, quando íamos ao discipulado, a missionária Lourdes Guzmão, que hoje está no Senhor, partiu para a glória. Ela formou mais de milhares para Jesus. Todos os novos convertidos que se firmavam passavam por suas mãos para serem batizados. E ela era uma mulher cheia do fogo. E quando entrávamos para o discipulado, nós orávamos. Ela nos ensinava que devíamos orar. Então, antes de iniciar o discipulado, dobrávamos os joelhos. Ela distribuía impressos os louvores. Então nós tínhamos os louvores para louvar o Senhor. Ela entregava os estudos para nós estudarmos em casa e trazermos preenchidos. Era uma ação para que nós retivéssemos o que estávamos estudando. Nesse momento de conversão da minha vida, eu fui inserido nesse contexto, e conversar com quem é espiritual é totalmente diferente do que conversar com quem é carnal. E conversar com quem está incendiado é diferente do que conversar com quem está morno. E naquele tempo, graças a Deus, haviam muitos que estavam incendiados. Então eles não me convidavam para jogar futebol. Eles não me convidavam para comer pizza. Eles me convidavam para jejuar. Me convidavam para vigília. Me convidavam para orar. Para buscar. E então eu fui mergulhado pelo Espírito Santo nessa atmosfera de busca. Pessoas que me ensinaram a anelar a vida de oração. E uma dessas foi minha mãe. Não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa, ou acordei de madrugada, ou saí de manhã bem cedo, ou os horários que eu procurei minha mãe dos mais diversos, que eu não a encontrasse orando. Este batismo com fogo te torna alguém disposto. É o que o exercício físico faz com o corpo humano.
O fogo do Espírito faz com teu coração, te dá disponibilidade. Dentre tantos que incendiaram a minha vida, e nessa busca intensa, orando, vigílias, jejuns, Deus me inseriu em uma vida de oração para jejuar 18 horas por dia, 6 dias na semana. E eu cheguei a ler 35 capítulos da Bíblia por dia. Isaías e Jeremias e Ezequiel para mim foi como quem lê em 6 dias. Isso me manteve cheio do fogo. Buscá-lo, orar, interceder, incendiou o meu espírito. E me lembro muito bem no dia em que eu recebi agraciado, recebi o dom de línguas, me lembro muito bem. Era um domingo de manhã. A igreja estava lotada. Porque a igreja estava lotada, porque quem foi tinha sede. A igreja estava cheia. Então o pastor levantou suas mãos e disse: levante suas mãos, porque o que Deus tem para te dar, vai te dar agora. E naquele momento, quando ele libera a palavra, meu Deus, era muita gente caindo, gente mergulhando por debaixo dos bancos da igreja, de tanta unção que não aguentava. E eu estava na cadeira, assim no banco posicionado junto ao corredor. E eu não aguentei de tanta unção, tanto poder que me tocava. Eu sabia que era Deus, embora eu não conhecesse. Que eu saí do local que eu estava e dobrei meu joelho e não consegui ficar de joelho. E botei a face no pó, já não consegui ficar com a face no pó. E mergulhei mesmo e deitei. E veio sobre mim um fogaréu. E ali ele me deu batismo de fogo. Aleluia. Desde o dia em que ele me incendiou, eu tratei de cuidar desta chama. Batismo com fogo é o que você precisa. Alguém batizado com fogo, ninguém pode detê-lo. Olha, onde há fogo, o diabo reconhece. Alguém que é batizado com fogo, o diabo reconhece sua autoridade. Me lembro como hoje, uma jovem, ela foi levada em uma igreja. Eu estava voltando de um local de oração. E quando esta jovem foi levada a esta igreja, e naquela igreja ninguém conseguiu expulsar o demônio que estava nela. Ninguém. Então as pessoas saíram desesperadas, buscando na rua. E foram bater lá na minha casa e disseram: irmão Alexander, já chamamos o irmão tal, já chamamos o irmão tal, e o irmão tal estão vindo e queremos que você venha, porque há uma luta espiritual naquela igreja e ninguém naquela igreja conseguiu expulsar aquele demônio. Então eu fui, o irmão tal foi, o irmão Beltrano foi, Cicrano foi. Nós chegamos, nos unimos, e cheios do Espírito Santo, aquele espírito maligno, violento, que removia o corpo daquela moça pelo chão. E entramos em batalhas espirituais contra aquele demônio. E aquela moça naquele dia, depois de receber intercessão, oração, ela pôde se levantar totalmente liberta. Com esse batismo de fogo, eu dirigi uma congregação no bairro de Areias, na casa de uma irmã chamada Irmã Zélia. E nós tínhamos naquela congregação só mulheres. E começamos essa congregação com 8 mulheres. Jejuávamos toda segunda-feira pela manhã. Eram senhoras. E segunda de manhã tínhamos esse jejum, e segunda à noite tínhamos o culto. Então a obra começou a crescer,
A irmã aumentou o terraço da sua casa. A obra continuou crescendo, então ela estendeu a obra para mais à frente do seu terreno. E chegamos a congregar naquela igreja 60 pessoas. E tínhamos naquela igreja uma irmã chamada Irmã Marinha. E essa irmã, com o passar do tempo, ela desenvolveu catarata. Lembre-se, eu disse que eles são senhoras. Desenvolveu catarata. E eu me lembro muito bem que nessa segunda-feira eu fui para o jejum, voltei para casa e fiquei o tempo todo orando, meditando, estudando a palavra. E Deus me deu uma palavra em João capítulo 10, versículo 10, que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E uma das coisas que o Espírito Santo me disse naquele dia, naquela mensagem foi: Jesus não veio para te dar um código de conduta, Jesus não veio para mudar você de religião, Jesus não veio para mudar você de endereço, Ele veio para transformar a tua vida. Aleluia. Amém. Essas denominações, Batista, Assembleia de Deus, Universal, Presbiteriana, Avivamento, denominação, irmão, tudo isso é lixo, passa. Jesus não veio para nos dar um código de conduta. Se trabalha muito a lei, a Bíblia diz que pela lei ninguém viverá. Jesus veio para mudar nossa história. Então levei essa mensagem naquela noite, preguei. E quando eu estava orando pelos irmãos, o Espírito Santo me disse: toca, Marinha. E naquela noite eu tive uma experiência que eu nunca tinha antes, nunca havia tido antes. Primeiro, ouvir tão nitidamente a voz do Espírito de Deus dizer: toca, Marinha. E eu não sabia o que estava a ponto de acontecer. Segundo, o que vivi depois. Quando eu fui até a irmã, eu estava no púlpito, era uma sala para 60 pessoas, a irmã estava mais ou menos aqui, e me dirigi até ela e a toquei. E quando eu a toquei, meu braço voltou, pá! Eu disse: meu Deus. E eu fiquei procurando por onde estava vazando a corrente elétrica. E eu olhei e não tinha uma tomada. Então eu disse: isso não é coisa do homem, é coisa de Deus. E fui, toquei novamente. Pá! Aquela irmã estava eletrizada pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Amém. E naquele momento o Espírito Santo me disse assim: diga-lhe que tire os óculos. Aleluia. E eu tirei os seus óculos e disse: irmã Marinha, Jesus te cura. E a partir daquele dia, a irmã Marinha pôde andar com seus 63 anos, sem óculos, totalmente sarada de catarata, porque havia batismo de fogo. Aleluia. Me lembro que fui para um culto de oração numa igreja. E como era distante da minha casa, eu fui pela manhã e fiquei até o final, 5 horas da tarde. Nesse dia eu não comi, não almocei. Eu jejuei o dia inteiro. Então eu estou voltando. Desci no bairro de Areias para ir andando para minha casa. E enquanto estávamos andando, encontrei com um irmão chamado Abraão, que foi um dos discipuladores que cuidou de mim. E nós nos dividíamos, ele foi para a casa dele, eu fui para a minha casa. E quando eu estava no outro lado, a casa dele desse lado, à frente para ir, eu estava passando pela rua de trás, eu escutei um grito. Mas não era o grito de uma pessoa. Gostou, não foi? Eu não vou imitar mais não, foi o capeta. Era um espírito gritando. Então eu parei de frente, parei atrás, na rua de trás, e estendi a minha mão. Eu disse: em nome de Jesus, demônio, cala-te! E não ouvi mais aquele grito. Quando cheguei em casa, eu estava me organizando para tomar banho.
O telefone fixo toca, era o irmão Abraão. Ele dizia: varão, tu estás cheio do fogo. Ele disse: estou cheio do fogo. Porque eu sempre digo, alguém pergunta: como o senhor está? Eu estou cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Não é um jargão, é fé. Amém. Então, se eu estou cheio do fogo, cheguei agora da oração. Ele disse: corre aqui, que Emanuel está endemoniado. Emanuel era uma criança de 5 anos. 5 anos. Ele disse: eu ouvi quando o demônio gritou, e eu sabia que era algo que estava acontecendo, e Deus me disse: Alexander está passando do outro lado, chama-o. E quando eu cheguei lá naquela casa, era uma casa pequena, que eu entrei por aquelas portas, o menino estava na cozinha, veio correndo violentamente. Então o irmão Abraão disse: Manuel, pare! E ele não parou, veio correndo. Quando chegou junto de mim, parou instantaneamente, como algo que o fez parar de joelhos. Eu me assustei, eu disse: meu Deus, a velocidade que ele vinha, eu disse: ele vai dar em mim. Mas quando chegou próximo, ajoelhou-se. E naquele momento o menino começou a urrar. Era o demônio na vida dele. Impus minhas mãos, repreendi aquele demônio, e Manuel foi liberto para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Tem que haver batismo de fogo. Batismo de fogo. A igreja precisa deste batismo para vencer os seus adversários. Você não vai vencer na batalha espiritual com sua força. Nós somos muito fracos para o diabo em nossa humanidade. Ele pega a carne do homem, tritura. Não esqueça que ele é um ser espiritual dotado de autoridade delegada por Deus, que ele transformou em uma autoridade maligna. Quando ele disse a Jesus, lá no cume do monte: olha, vê toda essa riqueza, se prostrado me adorares, eu te darei, porque a mim me foi dado. Adão deu para o diabo a legalidade. O diabo tem certa autoridade em alguns lugares, é perceptível. Quando alguma coisa começa a acontecer numa cidade, você pode perceber que é uma ação maligna. E como nós vamos derrotar isso? Com um batismo de fogo. Amém. Satanás não suporta o fogo do Espírito Santo. Aleluia. O diabo não quer ninguém cheio do Espírito Santo, porque alguém cheio do Espírito Santo é perigo para o diabo. Amém. Se tem alguém cheio do Espírito de Deus, esse alguém é uma ferramenta nas mãos de Deus para derrubar as obras de Satanás. Amém. Depois dessa pandemia, conversando com muitos pastores, o diagnóstico é o mesmo. Muitos esfriaram, perderam o fogo, morreram, carregam suas Bíblias sem vigor. Muitos morreram literalmente, entraram, enveredaram por uma vida de pecado, porque há pecado oculto. Dentro das igrejas há pessoas que estão lá dentro e elas pecam. Então a pandemia foi uma oportunidade para quem, como diz assim, ninguém vai ver, estamos em pandemia, então eu vou pecar. Muitos estão espiritualmente apagados. E não é difícil você encontrar uma igreja
em que tem oração, tem a palavra e não tem fogo. Eu vou repetir. Não é difícil você encontrar uma igreja que tem oração, tem palavra, mas não tem fogo. E ali estão um grupo de irmãos em Cristo, vivendo com um certo nível de oração, dando lá seus 15 minutos diários, seus 30 minutos, e achando que vai abalar o inferno com 30 minutos de oração. Nós temos ali irmãos que estão recebendo uma palavra que foi preparada por um homem de Deus, um servo de Deus, que não deixa de ser um homem de Deus, mas foi uma palavra sem inspiração, tirada de um livro. Aquele homem é um homem de reino. A linguagem é essa, é um homem de reino, mas não é um homem do Espírito. Uau! E não é difícil você ver as igrejas tentando alegrar a alma das suas ovelhas, como se o púlpito fosse um lugar de autoajuda. E eu quero lhes dizer uma grande verdade: onde tem fogo, tem autoridade sobre depressão, sobre transtorno do pânico, sobre ansiedade. Quando vem batismo de fogo, essa angústia cai por terra. Amém. Aquele sentimento de desânimo desaparece. Aleluia. E quando há batismo de fogo, você é incendiado. Amém. Então, o que é batismo de fogo? É o Espírito Santo descer sobre você, é você recebê-lo como fogo em você, é um incêndio, é um ânimo da parte de Deus, e isso é espiritual, é força, é autoridade sobre o diabo, é orar diferente. Quantos continuam orando, Senhor, que tu possas? Essa oração é religiosa. Muitas pessoas dizem assim, mas tem que saber a vontade de Deus. Aqui está a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Basta Amém. você ler e você vai saber o que Ele fala. Já falei para a igreja há muitos anos atrás, já pedi perdão à igreja. Quantos de vocês e quantos irmãos vieram a mim um dia e disseram: pastor, ore por mim, porque eu estou assim, estou com esse diagnóstico, estou assim. E sabe qual foi a minha palavra naquele dia? Vamos orar, irmã, para saber qual é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus que Ele te cure. Meu Deus, meu Pai, eu tenho vergonha desse tempo. E olha que aqui nós tínhamos uma boa palavra, aqui nós tínhamos oração, mas faltava batismo com fogo. Se eu pudesse voltar atrás, eu imporia minhas mãos novamente sobre aqueles irmãos e irmãs, para que fossem curados. Pois a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Amém. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Aleluia. Você não pode se aproximar diante de Deus e dizer a Ele que tu possas, quando Ele diz na palavra o que já fez. Amém. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Se você crê, Deus não mente. Oh, por favor, não faça Deus mentiroso, porque é você que não está crendo, e não Deus que é mentiroso. Porque Ele diz na palavra: se eu creio no Senhor Jesus, serei salvo eu e a minha casa. Amém. Então você deveria entrar por estas portas e todos os dias acordar
com uma tremenda expectativa de que sua família vai entrar pelas portas desta casa. Aleluia. Você deveria profetizar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E lhe digo que se ontem você não profetizou que você e sua casa servirão ao Senhor, você perdeu mais uma oportunidade. Mas este fogo se perde. E lamentavelmente é o que tem acontecido com muitos. Muitos estão vivendo uma vida espiritual vazia. Falta-lhes fogo. Outros estão vivendo sua vida espiritual por viverem. Como quem leva com a barriga. Outros estão vivendo sua vida religiosa. Na verdade, eles têm medo de perderem a salvação. Então eles vão forçados para a igreja. Mas não estão indo para a casa do Senhor felizes, alegres. Estão indo porque se caírem em pecado, Jesus está tão perto de voltar. Então eles têm medo de perderem a salvação. Este fogo se perde. E a primeira razão nós sabemos claramente, basta pensarmos um pouco. Esse fogo se perde porque pecamos e não nos arrependemos. O que foi que tirou Adão e Eva da presença de Deus? O pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o fogo. Pelo que Davi orou no Salmo 51, versículos 10 e 11, que o Senhor não tirasse dele o seu espírito. O que Judas Iscariotes perdeu quando decidiu trair a Jesus? O fogo. Ao longo desses anos, o pecado em qualquer área. Porque parece que quando nós falamos em pecado, estamos falando só de adultério, fornicação, prostituição. Não. Mentira, fofoca, infidelidade nos dízimos, nas ofertas alçadas, mágoa, rancor, falta de perdão, apaga o fogo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Durante esses anos que conheci o Espírito Santo como uma pessoa, desde o ano 2011, algo nasceu no meu espírito. Eu não posso entristecê-lo. A vida cristã, ela gira em torno disto. Não podemos entristecê-lo. Nossa desobediência causa dura tristeza no seu coração. Então esta é a principal causa do fogo se apagar. O pecado. Quando nós o entristecemos, ele não se aproxima de nós, ele se afasta. Por isso Davi orou: não retires de mim o teu espírito. Quando Jesus, na cruz do Calvário, Filho de Deus, recebeu o nosso homem velho, a nossa natureza caída no seu corpo, Deus virou as costas, porque não pôde ver tamanha maldição caindo sobre o seu filho. Foi isso que Jesus orou, por isso que Jesus orou: Lama, lama, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus estava recebendo o meu pecado e o seu pecado, e Deus não compactua com o pecado. Onde há pecado, não haverá fogo. E digo-lhes que se vocês são sábios, não é inteligentes, porque a inteligência é da razão e a sabedoria é do coração.
Se vocês são sábios, devem começar hoje. Não posso entristecê-lo. E se você vem vivendo uma vida que tem entristecido o Espírito Santo, hoje Ele te diz: eu te dou outra oportunidade. Ele é o Deus de segundas oportunidades. Ele te dá a oportunidade para você hoje iniciar uma vida em que você dirá: não posso entristecê-lo. Então você dirá: eu não posso mais julgar o meu irmão, não posso julgar mais a minha irmã, não posso mais mentir, não posso mais fornicar, não posso mais adulterar, não posso ter olhos prostituídos, redes sociais. Quantos crentes estão olhando redes sociais e não estão vendo o status, estão vendo outras coisas? Esse é um tempo de você receber fogo. Então de você dizer para Ele: Senhor, eu serei fiel. Amém. Vou ganhar almas, vou discipular vidas, me envolverei com a obra. Por que isso é tão difícil? Por quê? É o natural da vida cristã, querer ganhar almas. É o natural da vida cristã trazer pessoas para Jesus. Eu quero trazer minha família, eu quero trazer meus vizinhos, eu quero trazer. Não, mas eles não querem, não importa. Jesus disse: força-os a entrar. Amém. Amém. Falta o fogo. Não peque. Se você, mas bispo, eu sou imperfeito, imperfeita. Sim. Mas não é necessário que os imperfeitos, nascidos de novo em Cristo Jesus, pequem. Você pode viver uma vida sem pecado mesmo sendo imperfeito. Por que não somos dizimistas? Para todo lado que me viram, pastores conversam comigo. Teve um pastor que semana passada mandou um print da conversa dele com uma ovelha, e essa ovelha era a líder da intercessão da igreja. E ele mandou esse print e disse: olha aí, meu bispo, essa alma é líder da intercessão da minha igreja. A oração não passa do teto, não é verdade? Ela dizendo para o seu pastor: pastor, eu preciso me consertar. Eu sou infiel nos dízimos, nas minhas ofertas. E eu disse para ele: pastor, isso gira para todo lado. E eu disse para eles: tem pessoas na nossa igreja, na minha igreja, que são infiéis. Elas pensam que eu não sei. Mas esquecem que eu caminho com o Espírito Santo. Amém. E Ele fala comigo. E Ele me diz. Pessoas que dizimam um valor, e quando eu vejo, o Espírito Santo diz assim, quando a tesouraria traz o relatório e apresenta, e eu olho, o Espírito Santo diz: mas esse valor aí não é o valor da fidelidade. E você acha que eu vou a você dizer a você que o que você deu não é o valor da fidelidade? Nunca. Porque não é o seu dinheiro que me sustenta, é meu Pai. Amém. Amém. E eu disse para aquele pastor: tire logo. Você veio conversar com a pessoa errada. Tire logo. Como? Isso é simples. Você tem a prova, ainda dá processo, pastor. Você tem a prova, meu filho, está aí no seu WhatsApp. Olha, não tem nada melhor que o WhatsApp hoje para provas. Você vai com o print, você vai, imprima numa folha A4, sente com ela numa reunião e leia aqui. Não vou ler não, foi eu que escrevi mesmo. Pronto, eu quero convidar a irmã a sair da liderança, da intercessão, porque no meu ministério não posso caminhar com líderes infiéis. Um líder infiel é uma porta para o diabo entrar numa igreja. Se devo fazer isso, deve. Outro pastor me procurou e disse: bispo, estou com um sério problema com o presbítero na igreja. Eu disse: qual o problema? Eu
Se o pastor, olha, ele só fala contrário ao que eu prego. Eu disse, é simples. Como faço? Não coloque mais na escala de pregação. Mas eu já fiz a escala anual. Então dançaste. E agora, se chame-o. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade cada um com o seu próximo. E eu vou falar o que, bispo? Você vai dizer a ele que quando você escuta a pregação dele, que está gravada no YouTube, no Facebook, e essa mensagem chegar a você, ele está pregando o que você não prega, ao contrário ao que você prega. E você vai convidá-lo a consertar ou sai do presbitério. Sai. Acabou. É simples. Quando nós não somos leais, o fogo se apaga. Me agradou muito o que o apóstolo Alain Salas disse sexta-feira. Eu já tinha isso dentro de mim, mas nunca verbalizei. Deus não nos chamou para sermos fiéis. O fiel pode ser infiel. Deus nos chamou para sermos leais. Isso acontece nas igrejas. Infidelidade nos dízimos, nas ofertas aqui na nossa igreja, lá em Bogotá, na Argentina, para todo lado aí. Mas isso não é para viver, porque apaga o fogo. E Deus te chamou para viver fogo. Ele te chamou para viver mergulhado no rio de fogo. Te chamou para você mergulhar nesse rio de fogo. Esse rio, quando me tocou, transformou minha história. Ainda que pareça demorado, para Abraão demorou 25 anos. Mas para mim, ainda que pareça demorado, eu estou vislumbrando o cumprimento. Aquilo que muitos não creram, está vindo. Amém. Amém. Aleluia. Como posso soltar essa chama? Eu estou doido. Pode ter certeza que eu tomei algum remédio e me transtornou. Não posso soltar essa chama. Como você pode ser desleal com Deus? Ele tem sido tão bom comigo e com você. Por que não ganhamos almas? Por que não discipulamos? Por que não nos interessamos pelo bem-estar do nosso irmão na casa do Senhor? Por que não ligamos? Vocês estão vendo que faltaram muita gente. Por que não vieram? Porque não quiseram, uns não quiseram, outros porque moram longe. Por que não trazemos vidas para Jesus? Porque não estamos incendiados. Porque alguém não se interessa pelo bem-estar do seu irmão e o discipula, liga. Olha aí, olha as cadeiras. E lembre de alguém que não veio hoje. Você não pode se interessar por esse irmão e ligar para ele ou para ela e dizer sentir sua falta. Isso é amor. Amor vem com batismo de fogo. Amém. Amém. É só ler Romanos 5:5 que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Por que negarmos para Deus nossa fé? O enfermo chega como eu fazia, vamos orar para saber a vontade de Deus? Não. Por que negarmos? Se Ele diz que se eu ponho minha mão sobre o enfermo, ele é sarado. Amém. Porque não crer em milagres? Se eu tenho um Deus que diz na sua palavra que faz milagres. Aleluia. Eu conheci um pastor que ele só vivia reclamando para mim. E dizia, minha igreja não cresce, minha igreja não cresce.
E pior, os que estão, não ficam. Eu disse para ele, o problema está em você. Não culpe a igreja. Tudo que acontece do lado espiritual nesse lugar, a responsabilidade é minha. Se eu não vou para o lugar secreto, não passa nada. Se eu vou para o lugar secreto, será uma explosão. Aleluia. A culpa é sua. Você sabia que esse pastor tem uma igreja de 180 membros e hoje ele tem uma igreja de 6 membros? Envolveu-se com política, foi trabalhar secularmente, abandonou o lugar secreto, deixou de estudar a palavra, de meditar na palavra, de ensinar a palavra para a igreja minguou. Outro pastor estava falando comigo e me disse, meu ministério é o ministério dos quebrados. Isso eu não entendi. Como é? Me explica isso aí, pastor. Não é que a minha igreja é só para quebrados, só vem coisa ruim. Disse, meu Deus, como é que um homem pode dizer isso sobre as ovelhas que Deus está lhe dando? Eu fiquei chocado. Eu não tive palavras, acreditam? Eu não tive palavras. Nos encontramos outra vez e fomos almoçar juntos. Esse bispo, vamos almoçar, tomar um café? Eu disse, bora. Disse, como está o ministério, pastor? Sai, está vendo mais quebrado ainda. Aí eu disse, meu Deus do céu. Ele disse, bispo, o senhor pode pregar lá na minha igreja? Eu disse, e agora? Eu vou levar uma caixa de ferramenta. E fui. E pude ver como ele amaldiçoava o seu povo. Como ele só dizia para o povo, olha você que está em pecado aí, olha Deus vai descer na terra contigo. Eu disse, eu já saí desse lugar, Senhor, faz anos. Isso é uma religiosidade triste. Quando eu peguei a palavra, eu disse, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. A igreja, pelo menos um veio dizer uma palavra diferente. Nós podemos perder o fogo. O dia que eu mais me sinto mal é o dia que eu não oro. Olha, irmãos, é uma inquietação. Eu fico igual aleijadinho dançando. Uma inquietação. É isso que eu não entendo, porque os crentes não oram e se sentem bem. Rapaz, eu fico inquieto. Eu peço perdão. Eu peço perdão, Senhor, me perdoe porque não orei. Esse fogo nós podemos perder. Agora, entendamos algo. Não é para perder. Não é para perder. E sabe o que é interessante? A gente chega na casa do Senhor sem esse fogo. Em pecado. Falhando, não queremos amar os irmãos, às vezes com coração de mágoa, olhando atravessado para o irmão, guardando raiva. Se ela está ali, eu vou sentar do outro lado. Chegamos às vezes na casa do Senhor, infiéis com os nossos dízimos, nossas finanças. E sabe o que é que Ele faz? Ele prova que nos ama. Ele dá batismo de fogo de novo. Aleluia. Não é para perder, mas Ele faz isso porque Ele te diz. Quando Ele faz isso, Ele te dizendo, te dou outra oportunidade. Amém. Amém. Aleluia. Não perca o fogo. Não perca. Morra, mas não perca.